Deus está sempre querendo fazer aliança com o homem. E o homem está sempre quebrando essa aliança. E homem após homem, geração após geração, nós, como humanidade, fomos quebrando a aliança com Deus. E então, na plenitude dos tempos, disse Paulo aos Gálatas, aprove o Senhor enviar o seu Filho, para estabelecer uma nova aliança, baseada no seu sangue. Qual é a diferença da aliança de Cristo para a aliança de todo o Antigo Testamento? Com todos aqueles homens, uma diferença básica, que faz toda a diferença. Aqueles homens, para dizer a Deus que estavam dispostos a manter a aliança, sacrificavam animais. E Jesus não sacrificou animais, ele sacrificou a si mesmo. O Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo, porque ele foi imolado antes da fundação do mundo, mas o seu sangue teve efeito para que eu e você pudéssemos ser lavados e remidos dos nossos pecados. Ele morreu. Ele morreu. Portanto, a ceia, segundo Paulo aos Coríntios, fala de morte, porque ele morreu. O corpo foi partido, o sangue foi derramado. Mas o apóstolo Paulo não para por aí. Ele diz que temos que fazer isto, comer desse pão e beber desse cálice, até que ele venha. Isso não é tema de missões, isso é versículo da Bíblia. Foi a Junta de Missões Mundiais que pegou as palavras de Paulo, e não o contrário. Façam isto em memória dele, até que ele venha. Portanto, ceia fala de morte, mas ceia também fala de ressurreição. Porque ele não ficou morto. Poderia a morte reter o Senhor da vida? E ele voltará. E ele virá, e até que ele venha, nós celebraremos na presença dele, diante da mesa dele, para lembrar do que ele fez por nós. Ele merece, ele é digno, nós não merecemos. Não merecíamos nem o convite a esta mesa, por causa da santa presença dele. Mas ele é tão gracioso, ele é tão bondoso, ele é tão misericordioso, que ele nos convida, mesmo conhecendo os nossos pecados, conhecendo as nossas falhas, conhecendo as nossas dificuldades, conhecendo as nossas mazelas, ele insiste em nos convidar à sua mesa. Aleluia! Que coisa boa! Saber que Jesus não leva em consideração o meu pecado, mas ele me ama de tal forma que ele me convida à sua mesa, como ele convidou Judas. E ele deu um beijo naquele rosto e disse: meu amigo,
questão não é o que Jesus faz com Judas, a questão é o que Judas faz com Jesus. Ele convida a todos. A pergunta é: o que é que você está fazendo com esse convite? Está vivendo de maneira a desperdiçar esse convite? Um convite tão precioso, um convite tão lindo, tão belo, tão singular. Quem, conhecendo os nossos defeitos como Ele conhece, nos convidaria para sentar à mesa com Ele e participar do seu sacrifício e celebrar a sua ressurreição? Porque Ele vive. Porque Ele vive, nós podemos cantar. Porque Ele vive, temor não há. Porque Ele vive, nós bem sabemos que o nosso amanhã está nas mãos daquele que vive e voltará. Ele é Deus, Ele é Rei, e Ele quis assim. Ele é soberano, e Ele decidiu, em sua soberania, fazer dessa forma. Portanto, quem sou eu para tomar posse e o centro desta mesa e dizer o que vai ser ou como vai ser? Eu sou apenas mais um convidado dele, dando graças e glórias a Ele, porque Ele também me convidou para esta mesa. Portanto, amados irmãos, o convite está feito. A pergunta é: o que é que você vai fazer com esse convite? Um convite tão precioso, um convite tão lindo, maravilhoso. Você vai viver ignorando esse convite? Vai viver como se isso não existisse? Como se isso não fizesse sentido para você? Nós, a igreja do Senhor, sentaremos à mesa do Senhor, até que Ele venha. Até que Ele venha. Cristo é a esperança que ao mundo nós vamos levar. Até que Ele venha. Cristo é a razão que nos faz continuar. Até que Ele venha. Até que Ele venha. E Ele virá, porque Ele não está morto. Ele virá porque Ele está vivo. Ele virá porque Ele é todo poderoso. Ele virá porque Ele fez uma promessa. Ele virá porque Ele tem uma aliança. E uma aliança só faz sentido se ela não for quebrada. E eu creio que Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Eu creio que Ele cumprirá o que prometeu. Ele honrará a aliança que fez conosco. Até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo eu vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que nos faz continuar, até que Ele venha. Até que Ele venha, nós faremos, nós celebraremos, nós nos reuniremos, nós enfrentaremos os desafios, nós nos uniremos para caminhar para onde Ele está apontando, até que Ele venha. Porque quando Ele chegar, eu não quero ser encontrado por Ele de mãos vazias. Quero que Ele me encontre
tendo aproveitado o talento que Ele me confiou. Quero ouvir dos seus lábios, servo bom e fiel. Entra no reino eterno que está sendo preparado para ti desde a fundação do mundo. Entre no gozo do seu Senhor, entre na alegria do reino do eterno. Levantai cabeças das portas, levantai, ó portas, as suas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Um dia, irmãos, um dia, Ele abrirá o portão para nós, e nós entraremos, e cearemos com Ele, por toda a eternidade. Portanto, o que estamos fazendo aqui é só um ensaio. É um ensaio de louvor, é um ensaio de adoração, é um ensaio de ceia, porque o que está preparado para nós será eterno. Daqui a pouco, às 9 horas, a gente desce, come um sanduíche natural, abençoa o ministério de louvor e vai para casa e acabou. Por quê? Porque é o ensaio. Mas um dia a gente se reunirá e não será mais para ensaiar. Será para apresentar diante dEle o nosso louvor, a nossa adoração. E isto vai durar toda uma eternidade. Quem vai fazer parte dessa festa? Quem vai fazer parte dessa festa? Glória a Deus. Que coisa boa. Que coisa boa. Saber que Ele virá. Saber que Ele está vivo. Que coisa boa, irmãos, sentar naquele cantinho ali, sentir o que eu senti, perceber o que eu percebi nessa noite. Algumas coisas chamaram a minha atenção demais, e eu gosto de coisas simples, bem feitas, mas simples. E eu reparei, em primeiro lugar, isso enche o meu coração de alegria, por isso que eu fico assim, igual um besta, rindo assim à toa. Eu fico igual o povo que voltou da Babilônia para Israel, sabe? Na sua boca tinha um riso, nos seus lábios tinha um cântico, e eles estavam como quem sonha. Salmo 126. Porque quem volta para Jerusalém, quem sabe para onde está indo, quem sabe que está indo para Jerusalém, sonha e tem um riso, um cântico, e crê que grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos, aleluia. E ali daquele cantinho eu não pude deixar de ver um braço enorme no canto de cá, branco, que refletiu com esse LED. E eu, você sabe, antes de me converter, eu frequentei vários lugares. E eu costumava frequentar shows assim de rap, de hip hop, e cheguei até a, brincar umas rimas e tal. E dali daquele canto, sentadinho para não atrapalhar a Débora, né, Débora? Se eu ficasse em pé aí na sua frente, você não ia ler nada ali, ia só ver essa careca branca aqui. Mas eu não pude deixar de perceber, queimando um negócio aí, hein? Uma vela, ai aqui, rapaz... É a vela. Tá tudo bem, né, Carol? Não dá problema não, tá bom. E eu vi um braço ali, não que o braço seja branco, mas a camisa era, fazendo assim, ó. Eu nem lembro que música estava cantando, mas estava assim, ó. O sangue, né? Nada além do sangue. E fazendo assim, ó, assim, ó. E eu achei que eu estava num show de rap. Tipo, hey! Oh, hey! Se trocasse o fundo musical, era perfeito. Eu fiquei olhando. O que passa na cabeça da gente? Fala a verdade. Quando está rolando um louvor assim, você vai pagar umas contas amanhã. Ai, meu Deus, amanhã, segunda-feira. Ai, tem que resolver aquele negócio. Aí você, o sangue. Não é? A gente dá umas viajadas. E eu viajo forte.
E aí eu fiquei olhando ali, eu olhei assim e falei, é a Nádia. E me deu vontade de filmar a Nádia, de mandar, porque eu tenho ele no Facebook, mandar para o pastor Nilson de Márzio. Pastor que batizou ela, que discipulou ela e também a mim. E ele ia amar você fazendo nada além do sangue. Ele não deixava a gente nem bater palma, que dirá fazer nada além do sangue, né? Com LED ainda, meu Deus. E eu fiquei ali rindo sozinho, igual um besta, assim, cantando, mas sabe, muito bom, gente, muito bom. E aí, de repente, acabou a música. E eu sentadinho, e do meu lado ali estava Sarinha. Acabou a música com aquela contrição, aquela coisa do sangue de Cristo, e todo mundo está ligado, é a ceia, o sangue, contrição e tal, mas quem disse que nós estamos num velório? Não é velório, sabe por quê? Porque Ele vive. E aí ficou todo mundo quieto. E a Sarinha fez assim, ó. Não foi assim, vou fazer exatamente igual. Aquelas palmas todas que teve depois do último cântico, quem puxou foi a Sarinha que puxou. Ninguém ia bater palma. E aí, imediatamente, por isso que é bom a gente conhecer a Bíblia, porque a gente percebe que a verdade de Deus está em qualquer lugar e até mesmo na palma de uma criança. O problema é que tem gente que não conhece Bíblia e aí não identifica que as coisas estão de acordo com a palavra de Deus. Não porque não conhece as coisas, mas porque não conhece a palavra. E aí imediatamente vem um versículo na minha cabeça, Zacarias 4:10. Quem pode desprezar o dia das pequenas coisas? Uma palminha foi crescendo, 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 e de repente estávamos todos batendo palma. Quem diria que a Sarinha ia conduzir um momento de adoração a Deus? Acho que nem ela sabia. Acho que ela nem sabe até agora, ela está me olhando ali assustada. Acho que ela está morrendo de medo de eu chamar ela aqui em cima. Sabe por quê, queridos? Porque com Deus é assim. Ele usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer. E ninguém pode impedir quando uma manifestação é sincera, genuína e direcionada para Deus. Ele pega uma coisa pequena, ínfima, um grão de mostarda, e faz do tamanho que Ele quiser. Basta que seja um propósito dEle. E aí eu fiquei imaginando, e aí nessa hora eu deu um nó aqui, eu pensei que era a gravata, mas era a garganta. E eu pensei, Deus queria receber essas palmas. E a gente não queria dar, então Ele usou uma pequenina para promover o que Ele queria. Meu querido, eu não sei o que é que Deus quer promover na sua vida. O que eu sei é que se for do propósito dEle, ainda que seja pequeno, ainda que seja pouco, ainda que seja totalmente diferente do que você imagina, Ele usará as coisas pequenas para que você possa aprender a crescer na direção dEle. E entre um show de rap e um Zacarias 4:10, eu me vi num momento de adoração, de comunhão.
me peguei em plena comunhão com os meus irmãos, com a minha igreja, com um povo que eu sinto ansiedade para estar junto. Um povo onde eu sinto o desejo de vê-lo cada vez melhor e maior. Não maior de quantidade, mas maior de qualidade. Sei lá quantos shows de rap a gente vai precisar ter. Sei lá quantos Zacarias 4:10 a gente vai precisar ler. O que eu sei é o que Deus quer fazer, Ele fará. Aliás, Ele já está fazendo. Porque Ele é a razão que nos faz continuar. Ele é a razão que nos faz celebrar a ceia. Ele é a razão de estarmos aqui esta noite. Ele é a razão, porque o corpo que foi partido foi o dele, o sangue que foi derramado foi o dele, o sacrifício foi ele quem fez, e ele ressuscitou, e nós, juntamente com ele, ressuscitaremos para a vida eterna. A ceia é do Senhor. A ceia não é santa, pelo simples motivo de que na Bíblia só tem um santo, o Santo de Israel. Isso está lá em Isaías, capítulo 41, verso 14. A ceia, phagés, ou phagen, no grego, é chamada na Bíblia de ceia do Senhor, Kyriakos. Phagés, Kyriakos, a ceia do Senhor. Não é Hagios Phagés, Santa Ceia. Você não encontra isso na Bíblia. Portanto, o Senhor da ceia é santo. Os convidados da ceia são santificados. Mas a ceia é só pão e suco de uva mesmo. Simples assim. A ceia não é para todos. Embora façamos questão de que todos participem, nem que seja comendo uma uva, demonstrando assim que na mesa de Jesus todos são bem-vindos em sua e em nossa comunhão. Nós respeitamos todas as abordagens, interpretações, modelos e opiniões, mas temos o costume de celebrar a ceia de forma livre, não ultra livre, nem restrita ou ultra restrita. Vou explicar. Na eclesiologia, que é a doutrina da igreja, existem maneiras diferentes de se batizar: aspersão, afusão e imersão. Cada um tem o seu costume. E a ceia do Senhor pode ser celebrada de maneira ultra restrita, restrita, livre ou ultra livre. Cada um tem o seu costume. Ceia ultra restrita, só pode ceiar os membros daquela igreja local. Ceia restrita, só pode ceiar os membros daquela denominação. Ceia ultra livre, podem ceiar todos. Ceia livre, que é a que nós praticamos, podem ceiar todos os discípulos de Cristo, porque a ceia foi feita para os discípulos e não para as multidões. A ceia não contém o corpo de Cristo. Não cremos na consubstanciação.
A ceia não se transforma no corpo de Cristo. Nós não cremos na transubstanciação. O pão aqui é pão mesmo. E quando entrar na sua boca, vai continuar sendo pão. E quando descer para o seu estômago, vai continuar sendo pão. E ponto. Portanto, nós não cremos que a ceia confere qualquer graça ou poder na vida de qualquer pessoa. Portanto, deixar de tomar a ceia, você não vai ficar menos crente, ou tomar a ceia, você não vai ficar mais crente. Nós cremos que a ceia é um memorial, uma forma de cumprirmos a orientação de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 19, que encontra consonância com o que Paulo orientou aos Coríntios, no capítulo 11, dos versos 20 ao 34. A ceia não é eterna, pois ela será feita até que Ele venha. E depois que Ele vier, a ceia que teremos será nas bodas do Cordeiro, no casamento de Jesus com sua noiva, a igreja. Essa sim será uma ceia eterna, e bem-aventurados os que tomarão dela. Você pode até tomar desta ceia a vida inteira, mas ela não fará sentido para você, se naquele dia você não for convidado para tomar a ceia das bodas do Cordeiro. Quanto pão desperdiçado, quanto suco de uva jogado fora, por pessoas que tomam a ceia indignamente, sem discernir o que significa tudo isso. Por isso que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, e tomando o pão ele disse: isso é o meu corpo. Tomando o cálice ele disse: é o meu sangue. Portanto, o que nós estamos simbolizando aqui nesta noite é a morte, a ressurreição e a volta de Cristo. E todos são convidados. Como que nós vamos proceder? Os diáconos virão aqui à frente, tomarão parte na mesa comigo, e rapidamente, para ser bem objetivo, cantaremos uma música, e na mesma música todos os elementos serão distribuídos. E se você é um discípulo de Cristo, compromissado e comprometido com Ele, se está em plena comunhão com sua igreja, com seus irmãos, com aqueles a quem o Senhor confiou a sua vida para cuidar, você é convidado a tomar parte dos dois elementos, pois você é discípulo. Esses dois elementos é para você, ou são para você. Você vai pegar do pão, você vai pegar do cálice, porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 11, no verso 28, ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então você não pode tomar, você não pode comer sem se examinar antes. Você tem que fazer um autoexame. Como é que está a minha vida? Então você não tem direito de olhar para o lado. Você só tem direito de olhar para dentro. E você, se ler bem o versículo, vai perceber que a orientação do apóstolo Paulo é: examine-se e coma do pão. Examine-se e beba. Ou seja, não é para examinar e falar: minha vida está toda torta, não vou tomar não. Não, a orientação do apóstolo é: se conserta então, se arrependa então, feche o olho aí e fale com Jesus, e conserte o que você tem para consertar, e
coma e beba, e pela fé creia que Ele, e não esses elementos, o poder dEle, pode transformar a sua vida de hoje em diante.